Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 8, e o versículo 19. Assim está escrito: Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Esta foi uma pergunta que os fariseus fizeram a Jesus quando ele estava explicando a respeito da sua missão, pela qual ele veio a este mundo. E ele começou dizendo o seguinte: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus começou com esta afirmação, dizendo o que ele é: a luz do mundo. E quem se dispuser a segui-lo, também deixará de andar nas trevas e passará a ter a luz da vida, ou seja, andará à presença do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse estas palavras, os fariseus, então, já começaram a questioná-lo. Sempre era o intuito deles interromper Jesus em todas as situações e questionar tudo o que Jesus fazia. E nós encontramos que os fariseus eram os grupos religiosos da época. Fariseus, saduceus, herodianos, todos estes eram os que viviam aquela época, tido como religiosos por alguns da sociedade colocados em alta estima, respeitadíssimo. As palavras deles eram leis, eram ordem, e era aquele negócio. Como nós sempre encontramos, eles davam mandamentos e ordem às pessoas e obrigavam-as a cumprir quando eles não faziam aquilo que ensinavam. Então eles ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam, mas exigiam das pessoas que praticassem. Eles aqui chegam diante de Jesus para colocar Jesus em dificuldade e disseram-lhe os fariseus: Tu testifica de ti mesmo? Então, o teu testemunho não é verdadeiro. E aí respondeu Jesus: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus estava dizendo: eu sei de onde eu vim do Pai, e sei para onde vou. Cumprindo a missão aqui, vou voltar para o Pai. Mas vós não me conheceis, não sabeis quem eu sou. Eles realmente não conheciam a Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado por Deus. Eles conheciam Jesus, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, que se criou ali pelas regiões de Nazaré. E eles, então, sempre estavam questionando a Jesus. Não é ele o filho de José, o carpinteiro, e os irmãos dele não estão aqui? Então nós conhecemos a ele. Eles conheciam o Jesus, a pessoa humana que estava ali. Mas a partir do momento que Jesus foi investido da autoridade, batizou-se, foi ungido com o Espírito Santo e começou ali a missão que Deus lhe encarregou para ele desempenhar aqui no mundo, para culminar com a sua morte lá na cruz, no alto do Gólgota, que aquela morte consumada estaria pondo fim a todo o entrevo e impedimento que havia entre a humanidade e Deus. Deus abençoe a irmã Irani Rodrigues. Entre a humanidade e Deus. Por quê?
o homem pecador, Deus santo. Como que pode um contactar com o outro? Não tem como. Então havia um grande abismo entre Deus e os homens. Os homens sempre procurando chegar a Deus pelos seus meios. Religiosidade, boa moral, tradição, enfim, educação. Mas nada disso chegava diante de Deus. Por maior que fosse o desejo humano, toda iniciativa humana teria consigo a marca do pecado. Tanto é que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele disse: não há um justo sequer, nenhum. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. E, portanto, ao pecarem, foram destituídos da glória de Deus. Isaías, quando escreveu, ele deixou registrado o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então está aí esclarecido. Jesus veio para romper com essa barreira, com esse abismo. Tanto é que quando Jesus veio e assumiu na cruz, o apóstolo Pedro deixou registrado o seguinte: levando ele mesmo os nossos pecados sobre si no madeiro, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça praticada por Jesus. Deus aceitou e aprovou o sacrifício de Jesus, de caráter eterno. Não há nada mais o que fazer para complementar a ida da pessoa até Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente, foi feito uma única vez, não precisa ser repetido. Tem o mesmo valor do dia em que Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Ainda hoje, este sangue permanece poderoso. É um sangue puro, inocente, imaculado e carmesim. É o sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, Jesus sabia de onde veio e para onde iria voltar. Mas os fariseus não sabiam. Vejam, eram tão entendidos no ensino das leis, da Torá e tantas outras coisas, e não sabiam isto. Então veja que o conhecimento não abre a mente das pessoas. Eles conheciam muitas coisas humanas, de sabedoria humana. Mas quando se dizia algo da revelação de Deus através de Jesus, eles eram totalmente ignorantes. Eles não tinham este conhecimento. Veja o exemplo de Nicodemos, que era príncipe dos fariseus. E ele foi ter com Jesus, e Jesus falou sobre nascer da água e do Espírito. Ele não entendeu. Ele entendia outras coisas, mas a linguagem espiritual ele não entendeu. E Jesus precisou tomar tempo para falar com ele. Graças a Deus que depois Nicodemos se converteu. Porque quando Jesus morre e o corpo dele está na cruz, tanto José de Arimateia, que era o senador, como Nicodemos, que tinham se convertido, eles foram lá pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo. Mas não é muito fácil um fariseu converter-se a Jesus. O intuito do fariseu é sempre mostrar conhecimento, autoconfiança, que ele está no domínio das coisas, e com Jesus eles não queriam que Jesus tivesse expressão no meio daquele povo e que as palavras de Jesus fossem ouvidas com bom coração e aceitas. Então eles sempre estavam colocando uma pedrinha, uma dificuldade, um embaraço diante de Jesus. Mas não adianta. Com Jesus, todas as vezes, os fariseus perderam e perderam feio. Tiveram que voltar envergonhado. Lembra o caso da mulher que eles pegaram em adultério? A lei dizia para levar o homem e a mulher. Eles já começaram errado. Levaram a mulher e pressionaram Jesus para dizer: o que tu dizes? A lei diz para apedrejar. E o Senhor? Jesus parou por um momento, analisou e disse:
aquele de vocês que tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Eles tiveram consciência de que eles não eram puros, eles eram pecadores. Tanto é que foi saindo dos mais velhos aos mais novos e não ficou ninguém. Ficou só a mulher e Jesus. E Jesus resolveu o problema. Onde estão teus acusadores, mulher? Ninguém te acusou? Não. Ninguém te condenou? Não. Nem eu também. Vá em paz e não peques mais. Mas eles queriam colocar Jesus em dificuldade. Aqui, quando Jesus está revelando a sua missão, eles começam a dizer isso. Olha, o seu testemunho não é verdadeiro, porque você mesmo dá testemunho a seu respeito. E Jesus diz, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro sim, porque eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Vocês não sabem nem de onde eu venho e nem para onde eu vou. E olha que Jesus estava ensinando que ele veio do Pai, ele veio realizar esse importante trabalho e ele iria voltar para o Pai. Mas eles nem para isso atentaram para ter entendimento. O negócio deles era outro. E aí Jesus disse a ele que eles estavam julgando segundo a carne, mas que Jesus não julgava a ninguém. E disse, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. E Jesus disse, eu sou o que testifico de mim mesmo, mas de mim testifica também o Pai que me enviou. Eles esqueceram que quando João estava batizando Jesus, lá nas águas do Rio Jordão, Jesus foi às águas para ser batizado, lembrando mais uma vez, o batismo de Jesus foi para cumprir a justiça divina. Não foi batismo por arrependimento de pecado. Foi batismo para cumprir a justiça divina. O nosso batismo, quando nós somos levados às águas para o batismo, é a confirmação do arrependimento dos nossos pecados. O de Jesus não tem nada a ver com pecado. É cumprir a justiça divina. Então eu não posso dizer que o meu batismo foi para cumprir a justiça divina. Não. Meu batismo foi o testemunho de que eu realmente, convertido, arrependi-me dos meus pecados, submeto-me ao batismo para obedecer e servir a Jesus. Deus abençoe a irmã Ilza da Silva. Então, lá quando Jesus estava sendo batizado, ouviu-se uma voz do céu. Era o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. E veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. Mas cadê os fariseus para lembrar disso? Isso não interessava para eles. O que interessava para eles é colocar dificuldade no trabalho de Jesus. Então, Jesus diz assim, eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o que me enviou, o Pai que me enviou. Aí eles então surge com uma outra questionamento. É aonde eu li. E disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Quer dizer, Jesus está falando que o pai dele dá testemunho dele. Então, onde está teu pai? Eles conheciam José. Mas quando Jesus fala deste pai, eles entenderam que ele não estava falando de José. Então eles perguntaram, onde está teu pai? Aí Jesus responde novamente e eles ficam sem saber o que fazer. O que Jesus respondeu? Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Ora, se vocês não conhecem a mim, que estou aqui na presença de vocês, como é que vocês vão conhecer meu pai, se vocês não conhecem a mim? Então Jesus diz o seguinte, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Jesus sempre esteve falando o seguinte, eu e o pai somos um. Então, quando Jesus falou aqui no capítulo 8, o versículo 55, está escrito assim, vós não conheceis, quer dizer, quem me glorifica é o meu Pai que dizeis que é o vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Jesus falando sobre o conhecimento do Pai. Quando nós chegamos no capítulo 14 do Evangelho aqui de João, dos versículos 7 a 12, está escrito assim. Quando Jesus disse,
Jesus disse que ia para a casa do Pai e depois voltaria, que para onde ele estava indo, os discípulos não poderiam ir agora, mas depois eles iriam, né? Então, Tomé pensou que Jesus fosse para algum lugar e disse, vamos com ele para... nós não sabemos o caminho e como podemos ir? Então Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, para chegar ao Pai, tem que passar por Jesus. Então, para conhecer o Pai, precisa conhecer a Jesus. É Jesus que torna o Pai conhecido. Então, diz aqui, versículo 7. Se vós me conhecesseis, ele estava dizendo agora para os discípulos. Lá ele diz para os fariseus. Para os discípulos, principalmente para Tomé. Se vós me conhecesseis, a mim, Tomé e Filipe, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Onde eles viram o Pai? Em Jesus. Em Jesus. 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ora, Jesus acabou de dizer que eles, conhecendo a Jesus, conheceriam também o Pai e estavam vendo à frente deles. Aí chega Filipe e diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Para nós o importante, Jesus, é o Senhor mostrar para nós quem é o Pai. E aí Jesus diz, versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Uma pergunta por falta de entendimento. E o versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então nós encontramos aqui a expressão verdadeira. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então quem vê a Jesus, vê o Pai. Não há necessidade de ver a Jesus e querer ver o Pai em outra forma. Não. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 3, ele deixou escrito assim. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Expressa a imagem de quem é Jesus? De Deus o Pai. Por isso que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então não há por que interrogar. E os fariseus, para colocar dificuldade, disseram, onde está teu Pai? E Jesus diz a eles, se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o Pai, porque eu sou a expressão exata do Pai. A imagem correta do Pai. E como eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, lá no versículo 25, nós encontramos aqui. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Ora, lá eles disseram para Jesus mostrar quem é o Pai. Quem é o teu Pai? Onde está teu Pai? Quando Jesus explicou que ele e o Pai é um, quem vê a ele vê o Pai, o problema estaria resolvido. Agora eles vão e dizem a Jesus, quem és tu? Desconheceram a Jesus. Quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que eu já disse a vocês desde o princípio. Então observa aqui como as coisas aconteciam à época de Jesus. A caminhada de Jesus aqui entre os homens não foi muito fácil. Jesus encontrou muitos adversários, muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas ele não se curvou a nenhum deles. E isto, sabe quem fazia, quem colocava dificuldades e embaraços diante de Jesus?
os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos e os principais dos sacerdotes. Ou seja, a elite religiosa da época era quem colocava dificuldade diante de Jesus. Então, os religiosos, quando eles deixam a sinceridade de servir a Deus por fé e comunhão, eles passam a questionar a própria palavra de Deus. Nos dias de Jesus foram estes: fariseus, escribas, saduceus, herodianos, príncipe dos sacerdotes, e todos eles. Hoje, são aqueles que se dizem cristãos, estão no meio do povo de Deus, mas não está no intuito de servir a Jesus, mas de procurar na palavra de Deus sempre uma dúvida, um conflito, porque eu não concordo com essa palavra, eu não aceito o que foi escrito aqui, porque Jesus não é o que disse ser, eu descobri pelo estudo tal, pelo fulano de tal, que as coisas aconteceu assim, assim, assim. Quer dizer, está desprezando a revelação de Deus. Chegou a Jesus para a salvação, mas se embaraçou pelo meio do caminho, porque o conhecimento sem a graça, sem o temor e sem a humildade, incha as pessoas. O próprio apóstolo Paulo escreveu: a ciência incha, mas o amor edifica. Por isso que sempre vamos encontrar o apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja de Corinto: e eu, irmão, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, o crucificado. E ele disse: isto para que vocês não se apoiem em sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Existem hoje muitas pessoas sábias no meio da cristandade, mas são sábios somente na sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela é corrompida, ela é destoada da verdade e ela tem o caráter de colocar embaraços. Ela não produz vida, ela produz morte e separa as pessoas de Jesus. Porque alguém que na sua sinceridade está crendo em Jesus, ouve determinado ensino, acha bonito aquelas palavras, palavras comoventes, a pessoa muda a crença. Sai do certo e vai para o duvidoso. Muitas pessoas têm entrado por este caminho, infelizmente. Ontem eram firmes, encorajados, animados, verdadeiros servos de Deus. Hoje estão aí, viraram religiosos, já não creem mais em nada. E acham que estão criando um caminho próprio para a salvação deles. Mas não existe autossalvação. Salvação só é por meio de Jesus. Se não entrar por Jesus, não terá certeza de salvação. Salvação é só por meio de Jesus. Então veja que os fariseus não eram um povo muito fácil, não. Mas com Jesus não adiantava. Eles podiam fazer o que quisessem. Jesus sempre tinha uma resposta à altura para dar a eles. E Jesus não agia com ignorância, não. Jesus respondia e a cabeça deles não conseguia compreender o que Jesus estava dizendo. Quer dizer, eles se perdiam. Eles iam com o intuito e voltavam sem concretizar o que eles tinham pensado. Por quê? Porque eles estavam alimentando a mente com fontes erradas. Nós precisamos servir a Jesus. Nós sabemos quem é Jesus por experiência própria, não por ter o visto, mas por ter ouvido falar dele e observado na Escritura e por termos crido no que diz a palavra de Deus, que ela não é uma palavra falível. Não há engano, não há erro, não há mentira, não há dúvida na palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda a nossa confiança. Ela é infalível. Ela é de uma credibilidade sem fim. Não há uma vírgula de incerteza na palavra de Deus.
Então, quando nós cremos plenamente na palavra de Deus, nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos Jesus através da comunhão e nós sabemos que Jesus é a expressa imagem de Deus, o Pai. E como Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. E quem vai a Jesus, vai ao Pai. Porque para ir ao Pai, o acesso é unicamente através de Jesus. Ninguém vai diretamente ao Pai. O acesso é através de Jesus, o único que pode nos levar a Deus. Então, a esta pergunta, onde está teu Pai? Eles pensaram, quem sabe, a ideia humana ela é muito falível. Ora, meu pai é João. Desculpa, meu pai é José. Meu pai é José, o carpinteiro. Não. Jesus disse, se vocês não conhecem a mim, como é que vocês vão conhecer o meu pai? Agora, quem conhece a mim, conhece o Pai. Porque há uma unidade entre Jesus e o Pai. Quando, no capítulo 17, aqui do Evangelho de João, a oração de Jesus pelos discípulos, que é chamado de oração sacerdotal, em vários pontos, Jesus diz aqui, eu e o Pai somos um. Ele diz aqui, olha, versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, nós observamos Jesus sempre falando sobre esta unidade dele com o Pai. Ele revelando. E quando João escreve no capítulo 6, o versículo 37, Jesus deixou gravado assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o Pai dá as almas a Jesus, e elas são encaminhadas a Jesus. E Jesus as recebe, perdoa, salva, transforma, liberta e leva ao Pai. Agora já redimida, perdoada, justificada, adotada para fazer parte da família divina. É o que nós somos atualmente, concidadão dos santos e da família de Deus, com a certeza da salvação e a promessa da vida eterna, que nós vamos, sim, desfrutar na presença de Deus. Não há nada que possa nos tirar deste propósito, dessa expectativa e fé, porque a promessa de Deus, ela é fiel e verdadeira. E os que permanecerem fiéis até o fim, eles desfrutarão a completude da salvação que começou aqui e que vai se estender com a vida na eternidade. Então, este momento todos nós esperamos. Então, a nós não interessa o que pensam os religiosos dos dias de hoje, o conhecimento que eles têm, a sabedoria que eles têm, nada disso para nós tem valor. O que para nós tem valor é o que diz a palavra de Deus. Se o que eles dizem encontramos apoio na palavra de Deus, está tudo certo. Se o que eles dizem contradiz a palavra, nós rejeitamos e ficamos com a palavra de Deus, porque é a palavra da vida e nos leva à comunhão com o Senhor. Então, precisamos avaliar quem são aqueles que estão procurando nos persuadir no dia a dia. Quantas vezes estas pessoas chegam até nós com aquela fala mansa, aquela linguagem agradável, mas no meio dela tem uma isca venenosa para corromper a convicção do nosso coração. Então, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus e separar-nos deste tipo de pessoas que não vêm no intuito de servir e adorar a Deus, mas de colocar dúvidas no nosso coração
com respeito à nossa vida de comunhão com o Senhor. Sigamos com o Senhor, firmes e fiéis. Onde está teu Pai? Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então o Pai está em Jesus. E quer saber de uma garantia que a palavra de Deus diz? Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, eu e você somos morada de Deus em espírito. Em nós habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus rogou ao Pai e ele enviou no dia de Pentecoste. Jesus disse, ele estará em vós, ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos presente na nossa vida, porque o nosso corpo, à luz da Bíblia, é o templo da morada de Deus em espírito. Existe coisa melhor do que isso? Ter a presença de Deus na nossa vida? Não existe. Então, sigamos crendo no que diz a palavra do Senhor e fechando o ouvido a tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Onde está teu Pai? O Pai está em Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.